O mercado fala muito de Toro, né? Mas justiça seja feita, foi a Oroch que inaugurou esse segmento de picapes compactas médias. Vocês sabem, aquelas picapes que usam estrutura do tipo monobloco, né? Melhores de guiar, mais confortáveis, como por exemplo a Saveiro ou mesmo a Strada, mas elas são muito maiores, se aproximando aí das dimensões de uma picape média com chassi, como por exemplo a S10, a Amarok, a Hilux, dentre outras tantas. A Toro só chegou 6 meses depois da Oroch. Só que ela riu por último. A Oroch nunca conseguiu decolar muito das 1000 unidades por mês em média, enquanto a Toro começou com 3.400 unidades mês no seu primeiro ano de lançamento e finalizou ano passado encostando em 6.000 unidades por mês em média. Uma reação da Renault era urgente e necessária e ela acabou de chegar. A gente tem aqui a Renault Oroch totalmente renovada e são 4 grandes novidades. E a maior delas está aqui embaixo do capô. Motor 1.3 turbo TCE código HR13, como ele recebe aqui na Renault, porque esse motor foi desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz. Vocês conheceram esse motor na avaliação do Capture, que a gente apresentou, e também está presente no Duster versão Iconic. Sempre casado esse motor aqui de 170 cavalos e 27,5 GFM de torque com câmbio CVT de 8 marchas simuladas. Esse motor é exclusivo dessa versão Outsider, porque as outras versões seguem com o motor 1.6 aspirado com câmbio manual agora de 6 marchas. A primeira marcha ficou mais curta, melhorando a aceleração, e a última marcha ficou mais longa, melhorando o consumo, mas também o conforto quando você está dirigindo na rodovia. Outra grande novidade é que todas as versões da Oroch agora possuem controle de tração, de estabilidade e o sistema anti-capotamento que eu vou explicar em detalhes na nossa avaliação na rodovia. A terceira novidade está aí para todo mundo ver, que é a reestilização, a atualização do design externo, mas tem uma parte importante estrutural que você não consegue ver. Por conta dessa introdução desse motor 1.3 turbo, toda essa parte das longarinas dianteiras e mesmo do túnel central foi revisto da mesma forma que o projeto da Capture. Então a gente tem aí um ganho de rigidez da torção, de capacidade de absorção de impactos, que são benéficas para você. Mas é lógico, tem a questão do design, né? Então a grade, como vocês conseguem ver agora, tem esses elementos cromados, que é a exclusividade dessa versão Outsider. O para-choque é completamente novo, não só essa parte de aplique, mas toda essa porção aqui também é nova. A versão Outsider tem esses faróis adicionais, além dos faróis de neblina que estão aqui mais embaixo, né? Quando a gente vai aqui para a lateral, esses alargadores de paralama também são novos, rodas com desenho exclusivo, aqui com acabamento diamantado nessa versão Outsider. Esse aplique também é novo aqui na lateral, bem como a barra de teto, que tem capacidade para 80 kg, e o Santo Antônio. Aí quando a gente vai aqui atrás, as novidades são menores, né? Então é basicamente o mesmo para-choque, só que agora todo cinza, e a lanterna agora tem esses elementos fumê e o novo grafismo na tampa traseira. E por fim, a novidade necessária era uma renovação na cabine, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Um painel completamente novo, agora com essas saídas de ar retangulares, esse acabamento acetinado em volta, não mais aquelas saídas redondas, estilo do Sandero antigo, né? Notem também que o sistema de infotainment, a tela foi parar aqui em cima e agora ele tem conectividade sem fio, tanto Android Auto quanto Apple CarPlay. Painel de porta também são novos, bem como as forrações dos bancos. Mas e aí, será que essas novidades todas vão ser suficientes para diminuir esse vale de distância de vendas entre a Toro e a Oroch? É o que a gente vai descobrir a partir de agora aqui no Autoline. Vamos começar logo de cara entendendo os detalhes dessa joia aqui, que é a grande notícia, a grande novidade da Oroch, esse motor 1.3 turbo TCE, que foi desenvolvido, como a gente falou, em parceria da Mercedes-Benz, com uma aliança formada entre a Renault Nissan e também a Mitsubishi. Na Mercedes, esse motor recebe o código M282 e tem pouquíssimas diferenças, como por exemplo, lá tem uma tecnologia de desativação temporária de cilindros, que ajuda no consumo, e é um mapa somente a gasolina, mercado europeu, né?
se bem que ele é importado para cá também. Aqui a gente tem um mapa Flex desenvolvido pela Renault aqui do Brasil para a América Latina, então ele acaba sendo um pouco mais potente. Não tem o sistema de desativação temporária de cilindros, mas tem uns 7 cavalos a mais. Então a gente está falando de 170 cavalos a 5.500 RPM e 27,5 GFM de torque a 1.600 RPM, um belo torque numa rotação muito baixa. Para colocar em perspectiva, a gente está falando aí de mais ou menos 30% a mais de torque em relação ao antigo 2.0 aspirado e mais de 40% de torque adicional em relação a 1.6. Então, um veículo que carrega carga com uma picape, isso faz uma baita diferença. Em termos de tecnologias, é tudo que você espera aí de um downsize de última geração. Então, lógico, injeção direta, detecção de tipo de combustível na linha, né, por meio de sinal de capacitância. Então, antes da queima acontecer, o que ajuda muito no mapa, ajudando aí a ter um controle melhor e ajuda a evitar aquele fenômeno de pré-ignição com muita carga e baixa rotação que assombrou aí os motores Chevrolet dessa leva nova do Onix na primeira fase, né, naquele primeiro mapa que eles introduziram para o mercado. E uma outra tecnologia que esse motor tem que ajuda nisso é o que? As camisas de cilindro desse motor são pulverizadas por meio de plasma, então é uma camada extremamente fina de aço, né? O bloco é de alumínio, e com isso ele troca melhor calor. E isso é uma tecnologia que veio do Nissan GT-R e é uma coisa muito interessante que também ajuda aí a reduzir esse fenômeno de LSPI, que a gente explicou em detalhes técnicos nesse vídeo que você encontra no link do canto superior direito da tela. Câmbio aqui é o CVT Xtronic, 8 marchas emuladas. A gente vai ver aí daqui a pouquinho como que ele funciona, mas a gente já teve uma prévia aí, né, quando a gente fez o teste da Capture, então tem aí bons pressentimentos em relação ao funcionamento desse conjunto de motor e câmbio. Vamos lá então para preços e versões da Oroch. Os valores exatos vocês estão vendo na área de comentários aí que eu deixei em destaque, bem ali na parte onde eu coloco o link para você fazer a simulação de financiamento, justamente porque no momento da gravação desse vídeo a Renault não tinha liberado os preços ainda. Mas a gente sabe que esse veículo, para ser competitivo, ele realmente precisa de um valor mais agressivo do que da Toro. Não só por uma questão de volume de vendas, mas também por oferta de equipamentos. A Renault fez uma divisão bem clara aqui, são só 3 versões, 2 mais voltadas para o uso profissional e aí uma mais aspiracional, que essa daqui é Outsider. Então vamos lá. A nova versão de entrada chama Pro. E ela é bem simples, né? Então, basicamente só controle de tração, estabilidade, sistema de capotamento e partida em rampas, né? Assistente de partida em rampas. O ar-condicionado e os vidros são manuais, então a gente tem manivela nesse veículo e o para-choque dianteiro é preto. A gente estima que esse veículo vai estar aí na casa de uns 100 mil. A Intense seria aí, vamos dizer assim, mais trabalho, mas também com uso misto. Então ela introduz alguns itens como roda de liga aro 16, sistema de infotainment com tela de 8 polegadas EasyLink, que é o mesmo que está aqui na Outsider, vidros e espelhos elétricos, sensor de ré, faróis de neblina, barras de teto e para-choques na cor da carroceria, no caso, para-choque dianteiro, né? Então esse aí a gente estima que vai estar aí mais ou menos na casa de 105 a 110 mil. E a Outsider é justamente esse daqui, que é um veículo que precisa custar menos do que a primeira Toro de entrada em relação que já traz o motor T270, né, que seria Endurance Off-Road, então tem que estar abaixo de 140 mil, preferencialmente algo abaixo para você ter realmente um valor competitivo. E aí aqui já traz um monte de equipamentos. Começa pelo motor, né, que as outras eram 1.6, né, e essa daqui já é esse motor 1.3 turbo com câmbio automático CVT, mas ganha um monte de coisa também, né? Então ganha ar-condicionado digital, câmera de ré, sistema de acendimento automático de farol, sensor de chuva, a grade tem esses detalhes cromados que vocês viram, os retrovisores e maçanetas são em preto brilhante, tem capota marítima que não tem nas outras versões, faróis auxiliares ali, né, entre o farol de neblina e os faróis principais, essa grade do vidro traseiro que vocês estão vendo, e as rodas são diamantadas. Vale sempre lembrar, você consegue financiar tanto a Oroch quanto qualquer outro veículo seminovo com até 5 anos de uso com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Lá no site é só você clicar no topo em simular financiamento, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e você já recebe a melhor proposta. Deixei o link para esse simulador em destaque aí nos comentários junto com os preços oficiais da Oroch. Enquanto você está lá, vale a pena você também conferir os seminovos nessa faixa de preço desse veículo aqui. Você consegue pegar uma picape média com chassi. É um veículo maior, muitas vezes pode ser mais equipado. Não vale a pena você conferir as ofertas. Eu deixei esse link também separado ali na área de comentários em destaque. Antes da gente apresentar o interior e tocar para a estrada, caçamba afinal é uma picape, né? Primeira coisa que chama a minha atenção, peso da tampa, especialmente aqui no final. Aqui a gente não tem aquele sistema de molas que ajuda a
dissipar um pouquinho essa força necessária que você precisa fazer para abrir, né? Então isso é um pouquinho incômodo, fechar com uma mão só exige realmente aí bastante musculatura. Aqui a gente está falando de 683 litros e 650 quilos de capacidade, né? Então a gente está falando de um volume menor e uma capacidade menor também que a Toro. 100 quilos a menos que a Toro e 254 litros a menos. Vale lembrar que a Toro tem uma caçamba com uma linha de cintura mais alta também, então não só a questão de dimensões nesses dois eixos, mas também a altura faz bastante diferença aqui. Já que eu falei em Toro, vamos fazer um comparativo aqui, um tira-teima de dados para a gente entender qual que é melhor em quê. Bom, vamos começar, são 10 itens. Vamos começar pelo motor. Potência e torque, a gente tem um empate técnico, tá? 170 cavalos, 27,5 GFM de torque, são 15 cavalos a menos do que a Toro e o mesmo torque, né? Mas essa diferença de potência a favor da Toro desaparece quando a gente olha o peso. Aqui a gente tem 1.432 quilos nessa versão aqui contra 1.658 quilos de uma Toro Freedom com motor 1.3 turbo com tração só na dianteira, 226 quilos a mais a Toro carrega. É um veículo mais pesado, mas aquela plataforma Small Wide, de onde ela parte, a gente sabe, é historicamente muito pesada também, né? Então, isso fez toda a diferença no 0 a 100, por exemplo. 0 a 100 aqui é 9,8 segundos, que é quase um segundo mais rápido, 0,9, 9 décimos mais rápido do que o 0 a 100 da Toro. E também faz diferença no consumo. Então, consumo misto, né, urbano e rodoviário dividido por 2 aqui. Com gasolina, a gente está falando de 10,75 km por litro e a Toro 10,1. Com o etanol, a gente está falando de 7,6 aqui km por litro contra 7,25. Então não é uma diferença enorme, mas é lógico, você roda muito, vai fazer diferença no bolso, especialmente com o preço do combustível como anda, né? Entre eixos aqui é menor, e aí que eu vou comentar depois para vocês a diferença de conceito de veículo. Então aqui a gente tem 2,82 m contra 2,99 m, 17 centímetros de diferença, é como se fosse outra categoria de veículo, tá? A largura a gente tem um empate técnico, 1,83 aqui contra 1,84 lá, né? E aí a altura livre do solo aí é um ponto importante se você faz um uso fora de estrada mais pesado, né? A gente tem 212 milímetros de altura livre mínima aqui contra 251,2 lá, ou seja, quase 4 centímetros de diferença a favor da Toro. Por outro lado, o ângulo de entrada do para-choque aqui é melhor, tá? 27,5 graus contra 24,8 graus da Toro. Aí na traseira, o ângulo de saída se inverte, tá? Aqui é 22,4 e lá é 27,9 graus. A diferença de conceito de veículo que eu estava falando é o seguinte: a Toro ela é mais pretensiosa em proporções, ela se aproxima muito da proporção de uma picape média em alguns quesitos. E aqui a gente tem um conceito um pouquinho mais baixinho, que lembra um pouco mais justamente o universo das picapes compactas, né? Saveiro, a própria estrada, né? E isso não necessariamente é algo ruim, tá? A Toro, para muita gente, em muitas situações, vai ser um veículo grande, um pouco desajeitado, é mais chato de estacionar em shopping, a visibilidade traseira é um pouco pior, né? Aqui a gente tem um veículo que, para quem usa realmente esse uso misto de cidade e fora de estrada, a gente tem um veículo que é mais prático. Aqui dentro a Oroch precisava urgentemente uma repaginada, né? Aquela cara de Sandero numa picape já deu o que tinha que dar, né? 6 anos de história, fica muito bem no passado agora. Então, aqui a gente tem um painel completamente novo que lembra muito, né, o do próprio Duster. Tem algumas diferenças de design em um ou outro elemento, mas a linguagem, a ideia é exatamente a mesma, né? Uma linguagem mais horizontal, reforçada por essas saídas de ar mais achatadinhas, com esse acabamento acetinado em prata. A Renault chama de aço escovado, mas o material não é aço de fato. A gente tem esse friso laranja que dá um toque de sofisticação. E os plásticos, embora sejam rígidos, dá para ver que teve um capricho aqui na seleção das texturas. Tem várias texturas diferentes aqui, de grão, né? E umas texturas um pouco mais técnicas, como essa quadriculada aqui embaixo do friso. Então é uma percepção de luxo completamente diferente. O volante também ajuda, o cluster, né, o quadro de instrumentos, que é similar ao da Capture. É bem interessante ter esses dois instrumentos analógicos, né, e mais esse velocímetro digital no meio. Senti falta aqui de um termômetro, já que a gente tem aqui uma instrumentação meio completa. Mas de forma geral é um interior que transmite outra pegada, outro nível de sofisticação, né? Painéis de porta. Então a Renault realmente investiu em percepção de qualidade e realmente precisava, né? A exigência do mercado mudou completamente. Tem um porta-trecos interessante aqui, né? Embaixo, acima do controle de ventilação e abaixo dessas teclas satélite.
Sistema de infotainment agora está aqui em cima, muito mais ergonômico, né? Ficava aqui embaixo, era até meio perigoso, né? Se olhar o Waze, alguma coisa assim, olhando para baixo. Então aqui fica mais ergonômico. 8 polegadas, conectividade Android Auto e Apple CarPlay sem fio, então bem interessante. E aqui embaixo, vocês estão vendo um carregador por indução, mas isso não vem de série na Outsider, deixei uma mancada. Isso aqui é um acessório de concessionária. Mas de forma geral, a cabine melhorou bastante. Agora vamos olhar o espaço traseiro. A acessibilidade aqui para o espaço traseiro é razoável. Um toque de ergonomia importante que eu esqueci de dizer ali na frente, não tem ajuste de profundidade no volante, tá? Então isso é uma mancadinha. Espaço aqui é razoável, a gente tem um ângulo de encosto mais ereto em 5 graus do que no Duster e uma posição de assento mais elevado por causa de todos os reforços estruturais que esse veículo tem em relação ao Duster. Eles compartilham a plataforma, mas o fato é que das colunas para trás, especialmente por baixo, é um veículo completamente diferente. Então ficou um pouquinho mais alto. Espaço para os joelhos aqui, embora meu joelho não esteja encostando no encosto, como vocês estão vendo, o meu tornozelo fica encostando aqui. E tem um detalhe que não é exatamente o banco, e sim o acabamento que ele tem. Esse arremate aqui, ó, vocês estão vendo eu apertando aqui, ó, ele fica projetado aqui na minha direção, fica pegando aqui na minha canela. Isso é um pouco desconfortável. E aí quando eu fui olhar isso aqui, eu percebi que também tem uma sobra de tecido aqui, achei uma mancadinha de acabamento que eles poderiam resolver melhor. A gente não tem aqui luxos, né, como a saída de ventilação ou mesmo saídas USB, a gente tem aqui uma tomadinha somente presente, mas é um espaço traseiro honesto. Vai lembrar que esse é um veículo que tem uma diferença bem grande em trechos em relação a Toro, e aqui você consegue levar 5 adultos de qualquer jeito. Mas vamos ver então como é que ela se comporta na estrada. Notem que quando eu for fazer a aceleração aqui, como uma marcha está em cima da outra nesse câmbio CVT com 8 marchas simuladas. Isso ajuda a extrair ainda mais desempenho desses 170 cavalos desse motor 1.3 turbo, e também, por outro lado, vai ajudar na parte de consumo e conforto quando você andar um pouquinho mais tranquilo. Então vamos lá, notem uma marcha em cima da outra. Então a gente não chegou nem a 100 km por hora e as trocas de marchas foram todas uma em cima da outra. A gente fez aí pelo menos 3 trocas de marcha. Então isso é só um indicativo de como a Renault trabalhou aqui nesse câmbio para realmente extrair o máximo de desempenho. E quando a gente fala de desempenho, não estou falando necessariamente de esportividade, está falando de uma situação que o veículo está carregado e você precisa fazer uma ultrapassagem numa faixa simples, ou mesmo numa subida de montanha, de serra. Então, para tudo isso, performance é muito importante, não só a esportividade, né? O isolamento acústico desse carro é bom, mas por outro lado tem algo que incomoda um pouquinho, que é o som de vento, tá? Então é mais ou menos aqui, não sei se na base da coluna ou nos espelhos, mesmo na rodovia 120, quando a gente estava vindo para cá, para essa locação, isso estava bem presente, mas mesmo agora aqui eu escuto com muita clareza, né? E isso explica talvez porque o Duster, nessa mudança de fase, teve a base da coluna A deslocada mais para frente. A coluna A é essa que sustenta o para-brisa. Aí ele ficou mais horizontal para diminuir essa questão de ruído, né? Aqui na Oroch a gente tem a mesma coluna de antes, tá? Eles não fizeram essa mudança, porque a Oroch acho que tem um volume de vendas menor, é um veículo que tem uma orientação mais voltada a serviço, então eles não viram sentido em investir tanto para fazer essa mudança estrutural, ainda que ela tenha aquelas mudanças que eu falei, né? Na parte de longarina e túnel central, ela é mais reforçada, e foram as mesmas introduções, mudanças introduzidas, desculpem, nessa mudança aí que teve da Capture. Então olha só que interessante, eu praticamente não estou pisando no acelerador, está aqui seguindo a 2.500 RPM, mas torque sobra, e se precisar tem bastante. Aliás, em rotação mais alta também, intrusão de ruído um pouquinho, não demais, mas essa é uma característica muito positiva de você ter um motor torcudo, né, 1.3 turbo, em um veículo desses, com essa pegada mais utilitária, é justamente esse conforto de você usar pouca carga, usar pouco pedal, e ele mesmo assim desempenha bastante, né? Em termos de resposta de freios também bem satisfatória, apesar de a gente ter um sistema a tambor atrás, respostas muito boas, pedal muito bem calibrado, então nesse sentido não tenho nada do que reclamar. Suspensão traseira, inclusive, desse veículo aqui é multibraços, né?
que é a mesma base de projeto que tinha no Duster 4x4, o que me faz pensar, e na época do lançamento da Oroch, que foi entre 2015 e 2016, se não me engano, falava-se ali meio que assim, nas entrelinhas de uma versão 4WD, até porque teve, né, a Duster 4WD. Só que talvez isso aí tenha caído por terra, né? Então a gente tem um projeto de suspensão aqui, multibraços, mas não tem tração nas 4 rodas. Comportamento de suspensão, aliás, muito bacana, um veículo confortável, absorve muito bem, sem dar aquelas batidas secas, né? E mesmo aqui nas curvas a gente sente que é um veículo na mão, é um veículo que tem uma progressividade muito boa. Isso também tem um detalhe que é importante. Olha só que interessante, na descida, esse câmbio CVT ele faz a rotação subir para dar um efeito de freio motor. Ó, viu como baixou a rotação? Eu não estou pisando no acelerador nem nada. Ó. Eu vou começar a descer, a rotação vai subir. Ó. Vai começar a subir devagarinho. Olha que interessante. Meu pé está longe aqui do pedal. E isso é para ajudar no freio motor. Então olha só que câmbio bem programado. Pelo acelerômetro, né, que nem que a gente tem no celular. Essa unidade central também tem, né, a unidade de ABS muitas vezes tem. Ele sabe que está descendo, então ele ajuda já a segurar no freio motor. Isso é algo muito bacana, porque tem muito carro CVT que deixa o carro solto demais, né? Então numa situação de descida de serra é um pouco inseguro. Então achei isso aí um detalhe interessante, um capricho bacana aí, um cuidado que a Renault teve no desenvolvimento aí desse conjunto de motor e câmbio. E aí aqui nessa Oroch a gente tem a introdução de controle de tração, importante para 27,5 GFM de torque, realmente tem que ter, de estabilidade, que é muito útil aí, uma descida de serra, situação de piso chuvoso, ou um desvio emergencial que você tem que fazer, isso ajuda muito ao veículo a manter a trajetória, e que a gente tem um recurso adicional que está introduzido dentro do sistema de controle de estabilidade, que é o tal do sistema anti-capotamento. Vocês viram que tem um acelerômetro aqui na unidade do ABS, né? A gente acabou de mostrar aqui ele atuando, ajudando a mapear o câmbio para subir a rotação numa descida. Esse sistema de capotamento é mais ou menos parecido. Quando as forças de aceleração lateral estiverem muito fortes, ou tiver uma situação em que você tem um ganho de aceleração lateral muito grande, por exemplo, um desvio, nessa situação o veículo vai operar de forma independente as pistas de freio, não só para ajudar você a controlar ele, mas também para ajudar a evitar essa situação de uma transferência de carga muito repentina que vá fazer o veículo tombar, né? A gente viu vários testes de alça, de picapes grandes, na verdade, né, com o chassi, situações de 2 rodas ou de tombamento acontecer, então esse sistema ajuda a prevenir isso. Bom, no on-road, assim, na estrada, ir para a cidade é um veículo que vai muito bem, e tem um detalhe, né? Ela é menor em 15 centímetros de entre-eixos em relação à Toro, e você sente isso a bordo também, né? Então, o fato dela ser menor, menos espaçosa e mais simples em algumas coisas, não é só desvantagem, tem um ganho de praticidade e mesmo de dinâmica. Esse veículo acaba sendo um pouquinho mais esperto aí numa situação de estrada como essa que a gente está passando agora. Agora vamos ver então um pouquinho de off-road, fora de estrada leve, para ver como comporta essa suspensão. Bom, vamos então para a nossa tradicional subidinha aqui em direção ao Morro do Capoava, onde o pessoal costuma treinar de paraglide. É um piso acidentado bem típico que os donos dessas picapes enfrentam, né? Não é aquela coisa extrema, mas é uma situação onde um carro realmente já sofre um bocadinho para passar, né? E aqui, evidentemente, está sobrando, né? Tem uma garrafa d'água, fiz um barulhinho aqui. Uma boa complacência de suspensão, né? A forma como absorve. Lógico, a gente não tem todo aquele curso de suspensão, né? Então não chega a bater seco, mas evidentemente se a gente forçar um pouquinho mais aqui, a gente vai descobrir o fim de curso da suspensão. Vale lembrar, né, que a gente tem aqui uma área livre, uma altura livre do solo menor do que na Toro, 4 centímetros menor. Então depende do tipo de transposição de obstáculo que você vai fazer, você vai ter que posicionar um pouquinho mais de lado, mas ao mesmo tempo você tem uma tranquilidade melhor no ângulo de ataque, de entrada dele, né? Que o chão estava bem arenoso, ele chegou a distracionar e aí o controle de tração entrou em ação, então que ponto positivo aqui para o recurso, né? Que ele tem bem mais torque agora. Mas é isso, pessoal, um piso como esse aqui dá e sobra para suas capacidades, e vocês estão vendo que também não é bolinho, não é exatamente a coisa mais macia, né? Agora, caminhando para as conclusões aqui, um detalhe, o pneu de perfil alto ajuda muito no piso como esse, né? Então
O pneu também faz um trabalho excelente aqui, não só em ajudar a tracionar, mas também em absorver os impactos. Agora, indo em direção às conclusões, pessoal, olha, sem a gente ter os preços exatos em mãos, que é o que a gente tem nesse momento da gravação, mas você, quando for assistir o vídeo, já vai saber e vai estar ali nos comentários, como eu falei. É difícil a gente precisar exatamente quão bom é um veículo, porque se ele tiver numa faixa muito próxima da Toro, a gente tem algumas desvantagens técnicas aqui, né? Mas até conhecendo o histórico recente da Renault, eu acho que eles vão vir de uma forma bem agressiva. E tem um detalhe que é muito importante, pessoal. A gente fala de Toro, mas a verdade é que pelo fato da Oroch ela ser menor e mais baixinha, muitas vezes ela vai se encaixar aonde? Num cara que está ali querendo uma estrada topo de linha, um cara querendo uma Saveiro, cabine dupla. E aí realmente a Oroch oferece muitas vantagens, ainda mais essa daqui, lógico que nem se fala com motor turbo, mas mesmo a 1.6 acaba sendo vantajosa em vários quesitos, né? Então acaba sendo um rival. É engraçado, né? Porque então a gente tem essa categoria entre as compactas e as médias, mas essa Oroch ela ainda faz mais um elo adicional, que é entre as compactas e uma compacta média como a Toro. Então são vários degraus aí, várias nuances que você tem que considerar. Mas a parte importante que eu queria dizer é as evoluções que a Renault introduziu aqui foram muito boas, mais que isso necessárias. Um motor mais torcudo para um veículo que leva carga, uma percepção de interior mais sofisticado sem parecer delicado, uma linguagem realmente de picape, ganho de conectividade, ganho de tecnologia e segurança, né? Falta sim alguns recursos semi-autônomos, como que seja um controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, o sistema de frenagem emergencial semi-autônomo está entrando em vários automóveis. Pessoalmente eu não acho que é algo assim, vamos dizer assim, vida ou morte, mas é sempre algo que acaba sendo bem recebido, especialmente quando a gente está falando dos veículos topo de linha, né? Mas, de fato, com essas introduções de todas essas melhorias, a gente tem um veículo aqui que eu acredito que vai diminuir um pouquinho esse vale existente entre a Toro e a Oroch. O fato é o seguinte, a Toro foi para um caminho mais pretensioso em proporções e em valor, e o brasileiro viu valor nisso e pagou a mais. Aqui a gente tem então uma necessidade de uma estratégia diferente de precificação. Então é algo aqui realmente para quem está buscando um custo-benefício mais agressivo, e é aí que a gente vai descobrir o quão fundo eles foram nessa história, é realmente na hora dos preços que a gente vai ver aí na área de destaque dos comentários. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de assinar aí o canal da Autoline, ajuda a gente a crescer cada vez mais para fazer vídeos cada vez mais interessantes e úteis para vocês, certo, pessoal? Então é isso, grande abraço e nos vemos numa próxima.